Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um vídeo da série sobre o NumPy. Nesse vídeo então eu vou mostrar como a gente consegue obter algumas informações estatísticas quando a gente tem um array contendo um conjunto de dados que a gente precisa analisar. Então vocês vão ver que esse vídeo vai ser bem simples, mas algumas coisas que eu vou falar aqui podem ser bastante úteis eventualmente. Então, para a gente começar, eu estou, como sempre, importando o módulo NumPy, certo? Isso a gente já viu várias vezes. E em seguida eu criei aqui então um array. Eu dei um nome para essa variável de A, um array A, né? E criei esse array através da função arrange e adicionei a cada elemento desse array o valor fixo 10. Então esse é o resultado que a gente vai obter com isso, certo? Esse seria o array de dados que eu quero analisar. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é como a gente obtém facilmente a soma desses elementos. Então, eu posso fazer A ponto, né? A, lembrando o nome da variável, certo? Onde eu armazenei esses dados. Então, eu posso fazer A ponto soma. Então, eu tenho lá 60 é a soma desses elementos. Da mesma forma, eu posso fazer A ponto prod e eu vou ter o produto de todos aqueles elementos armazenados nessa variável A. Depois disso, então, se eu quiser saber a média daqueles elementos, bom, a gente já viu a soma, né? E a média é a soma dividido pelo tamanho desse array, certo? Então, a média daqueles elementos é 12, mas tem uma forma mais direta de nós encontrarmos essa média. Eu posso fazer a.min e eu obtenho, claro, o mesmo valor, certo? Depois da média, outra informação interessante que eu posso querer obter desses dados é o desvio padrão deles. Então, vou fazer isso com a.std de Standard Deviation. Ok? Então, eu obtenho dessa forma o desvio padrão. E, além do desvio padrão, eu posso ter também a variância desses dados, né? Lembrando que a variância vai ser o quadrado do desvio padrão. Eu também posso obter de forma muito fácil os valores máximo desse conjunto de dados e o valor mínimo. Dessa maneira aqui, a.max e a.min. Só que outra coisa interessante, eu posso ter também o a.argmax. Então, esse argmax, ele vai me dar o índice do array onde se encontra o elemento máximo. Então, aqui em cima no a.max, eu encontrei o elemento máximo, o elemento de maior valor armazenado nesse array. Então, o maior valor armazenado no array é o 14. Se nós olharmos novamente para o array, aqui ó, o array vai contendo os números inteiros de 10 até 14. Então, o valor máximo armazenado dele é o 14. E onde está esse 14? Está no índice 0, 1, 2, 3, 4. Né? Então, o índice é justamente o resultado que nós obtemos utilizando o argmax. E, da mesma forma, eu posso fazer a.argmin e eu vou obter o índice onde está armazenado o elemento de menor valor dentro desse array. E tudo isso eu acabei de mostrar utilizando como exemplo um array unidimensional, certo? Mas eu também posso ter um array bidimensional, né? Que seria uma matriz. Então, nesse caso, a gente vai ter um detalhe a mais e a gente já vai ver como vai funcionar. Então, agora eu vou criar um array B, vai ser bidimensional, certo? Então, eu vou criar esse array fazendo np.arrange com 12 elementos e eu vou alterar o shape desse array para 3, 4. Então, vamos visualizar, né? Vamos visualizar o array B, está aqui, né? Ele é uma matriz com 3 linhas, 4 colunas, certo? Correspondendo ao shape 3, 4 que eu escolhi, né? Então, todos aqueles métodos que eu mostrei ali em cima, soma, produto, máximos, mínimos e etc., eu posso utilizar também nesse array B. Então, eu posso fazer, por exemplo, b.sum. Eu vou obter, então, a soma de todos aqueles 12 elementos, né? De 0 até 11, que formam o array na variável B. Posso ter também produto, enfim, né? Tudo aquilo que eu já mostrei antes.
Só que se eu quiser, por exemplo, a soma de todos os elementos apenas de uma linha ou apenas de uma coluna, para fazer isso, a gente vai utilizar um parâmetro que todos esses métodos possuem, que é o parâmetro axis. Então, eu posso utilizar o axis igual a 1 ou igual a 0, certo? Ou eu posso utilizar o axis igual a 1. Então, se eu utilizar o axis igual a 0, eu vou obter, nesse caso, a soma, né, de todos os elementos ao longo de cada coluna da minha matriz. Então, vocês vejam que eu tenho 4 colunas, certo? Então, eu obtenho 4 resultados. Então, o primeiro, correspondendo a 12, seria a soma de 0 mais 4 mais 8. Então, 15 vai ser a soma de 1 mais 5 mais 9, 18, 2 mais 6 mais 10, e por fim, 21 vai ser o 3 mais 7 mais 11. Né? Então, quando eu escolho axis igual a 0, eu estou realizando a operação, que nesse caso é a operação de soma, estou realizando essa operação ao longo de cada coluna da minha matriz. Se eu escolher, então, o axis igual a 1, eu vou realizar a mesma operação ao longo das linhas. Então, essa matriz ela tem 3 linhas, por isso eu tenho aqui, como resultado, 3 números, né? 3 somas, as somas de cada uma das linhas. Então, como eu já disse, isso pode ser feito com qualquer um desses métodos que eu já mostrei. Pode ser soma, produto, média, desvio padrão, variância, o máximo e o mínimo, e o argmax e o argmínimo também. Então, só para isso ficar talvez um pouco mais claro, vamos ver mais um exemplo utilizando b.max. Então, eu vou obter agora o valor do elemento máximo, né? O elemento de maior valor contido dentro dessa matriz. Então, o elemento é o número 11, certo? O elemento máximo que essa matriz contém. Já se eu quiser os valores máximos ao longo de cada coluna, eu vou escolher o parâmetro axis igual a 0. Então, eu vou ter o valor máximo dentro da primeira coluna, é o 8, certo? O valor máximo na segunda coluna é o 9, e assim por diante, para a terceira coluna e, por fim, para a quarta coluna. Tá aqui, o valor máximo vai ser o 11. Então, para fechar, vamos ver se eu utilizar, por exemplo, o b.argmax. Então, eu vou ter agora o índice de onde está armazenado o maior elemento daquele array. Então, é o índice 11, porque aqui justamente, nesse caso, os elementos estão correspondendo aos seus índices, certo? Mas então, seria esse elemento aqui. E se eu fizer, então, axis igual a 1, eu vou ter aqui, então, o índice de onde está armazenado o elemento máximo naquela matriz para cada linha, certo? Então, aqui eu tenho 3 linhas, então eu vou tratar cada uma das linhas como sendo um array. E, então, isso aqui significa que esse primeiro número 3 aqui significa que o elemento máximo na primeira linha está armazenado no índice 3. Então, aqui eu tenho o índice 0, 1, 2 e 3. Então, é ali que está o elemento máximo daquela linha. Na segunda linha, eu também tenho o elemento máximo armazenado no índice 3, mesma coisa, índice 0, 1, 2 e índice 3. E, por fim, para a terceira linha, novamente, o índice 3 está aqui, né? Então, a última coluna contém os elementos máximos de cada uma das linhas, certo? É isso que esse argmax está dando para a gente como resultado, certo? Bom, então, como eu disse lá no início do vídeo, essas coisas são bem simples, certo? Mas eu espero que seja útil aí para vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!